Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser. Eu sou Kleber Correa, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveitar para agradecer aqui aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores. Sem eles não tinha o Pode Ser, né, gente? Então, muito obrigado a Bioextratos Cosméticos, a Ticas Cosméticos, Diviled, sua festa começa com a Diviled, UC Pinturas, Miodo Pão de Queijo e Qualicar Proteção Veicular. Quer ser um parceiro nosso? Chama agora aí no nosso Instagram ou aqui também pelo YouTube também, que você pode ser o nosso parceiro e será uma honra ter a sua empresa aqui no Pode Ser, o podcast de Divinópolis e região. Assunto de hoje, política. O trem tá quente, viu? Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, tá fervoroso, viu, gente? Ainda mais pelo que vem acontecendo aí recentemente. E hoje eu convidei ele, né? Ele que está fluente ali nas redes sociais, está debatendo, né? Lutando por Divinópolis, representando. E eu já vinha convidando ele, mas a agenda é complicada, os estudos também. Aí ele falou assim, ó, cheguei. Falei, então é agora, meu amigo. Você vai vir para o Pode Ser, porque a gente vai bater um papo lá e falar de muita coisa. Apresento aqui Arthur Sartonino. Seja bem-vindo, Arthur. Muito satisfação recebê-lo aqui. Prazer, viu, meu amigo? Satisfação e grato pela oportunidade de poder falar um pouco mais a respeito da minha visão política, também da minha vida. Sou bem grato aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, Arthur? A gente até tentou um pouquinho antes, né, mas você não estava, né? Aqui eu falei, não, se tiver oportunidade, você me avisa quando você estiver na cidade. Ele me avisou, falei, não, agora vai dar certo. Vamos lá para a gente bater um papo sobre isso e você chega num debate caloroso, né? Que é a questão de aumento de salário de vereadores. A gente no início do ano teve a questão do Vale Alimentação. E foram assuntos que você entrou mesmo de cara, falou e não tem medo de falar. Pelo menos a gente observa isso, que você não tem medo de se posicionar. Ô, Kleber, assim, eu procuro me colocar como um porta-voz da população. Eu sei que eu tenho uma facilidade de me comunicar e eu tenho também uma facilidade de procurar a respeito de política, investigar a respeito das questões políticas. Então, eu procuro ser a voz da população, assim. E eu vejo que os vereadores aqui de Divinópolis eles estão um pouco desconectados da realidade do povo, a realidade que o povo está passando no Brasil, da inflação nas alturas, do rombo fiscal que o país está passando, do aumento da cesta básica. E o povo, assim, suando, matando um leão por dia para poder sobreviver. E os nossos vereadores que dizem defender o povo, que dizem ser empregados do povo, desconectados dessa realidade, e aumentam assim de uma vez só, no apagar das luzes do ano, às vésperas de um recesso parlamentar, o próprio salário em 43%, mais de R$17 mil de reajuste, sendo que eles já têm um reajuste anual via decreto do Executivo. Esse ano, inclusive, tiveram um ajuste de mais de 7% acima da inflação e ainda aumenta o salário para mais de R$17 mil. Anteriormente, eles inicialmente queriam aumentar para acima de R$19 mil. Um reajuste de 55%. Mas eu vejo assim que com medo da pressão popular e também da imagem pública que eles iam passar, eles abaixaram, diminuíram o aumento, né, para 43% para mais de R$17 mil. Além disso, esse ano também, desconectado da realidade, aumentaram o próprio Vale Alimentação em quase 300%, acima do salário mínimo, o Vale Alimentação dos vereadores. E depois de muita pressão popular, conseguimos revogar isso, né? Conseguimos fazer com que eles voltassem atrás. Então, eu vejo que a população tem um poder de mudança e por isso que eu coloco a minha voz à disposição da população, porque eu vejo que a palavra ela tem o poder de mudar a realidade. Como através da palavra, através da campanha que a gente fez no início do ano, conseguimos revogar esse aumento do auxílio alimentação, eu também tenho esperança que a gente consiga fazer os vereadores colocar a mão na consciência e revogar esse aumento do salário deles. Arthur, é nítido que se você se posiciona pela direita, isso é claramente, né, qualquer posicionamento seu, né? Essa relação da questão do aumento dos vereadores, independência da direita ou da esquerda ali, o seu posicionamento é contrário a esse aumento, porque eles falam, é para a próxima legislatura. Mas vai chegar, né? Isso é fato, uma hora chega, né? Exatamente. Assim, fala que é para a próxima legislatura, mas a taxa de renovação da Câmara é muito baixa, porque esses vereadores eles têm um poder na mão deles, que é um eufemismo falar que é emenda impositiva. Para mim, é a compra de votos moderna,
porque esses vereadores têm essas emendas milionárias na mão para poder pulverizar na cidade em pequenas obras, que não resolve quase nada, vai lá, asfalta metade de uma rua, e a pessoa que está ali naquela rua se sente na responsabilidade de votar naquele político, mas esses políticos não precisam de preparo nenhum para destinar essas verbas parlamentares. Se a gente pegar um babuíno e colocar ali um babuíno como vereador e souber assinar o próprio nome, ele pode destinar essa emenda para onde ele quiser e, assim, comprar, entre aspas, o voto da população. Então, a taxa de renovação é muito baixa, a gente sabe que muitos desses vereadores serão reeleitos, então a gente não pode pensar assim que eles estão dando um presentinho para os próximos vereadores, é para eles mesmo, muitos ali vão continuar na Câmara. Essa emenda parlamentar é muito dinheiro, é uma coisa que precisaria ser revista, principalmente a destinação delas? Com certeza absoluta, Kleber, porque eu vejo assim, que é muito mais eficiente se esses vereadores pegassem essa emenda parlamentar e fizessem um grande pacto na cidade de destinar essa emenda para um projeto a longo prazo. Porque eles pulverizam para onde eles quiserem, tem uma obrigação, se eu não me engano, de 50% dessa emenda ser destinado para a saúde, mas o restante pode destinar para onde quiser. Então, eles pulverizam em pequenas obras que não resolvem nenhum os problemas fundamentais da cidade. A cidade tem muitos problemas para ser resolvido e que a gente precisa de um pacto entre os políticos para poder fazer um plano de longo prazo, de 10, 20, 30 anos para poder resolver esses problemas. E não pulverizar o suado dinheiro do trabalhador, que a gente trabalha 5 meses por ano para poder pagar impostos, paga a maior carga tributária do planeta, não para poder ficar tapando o buraco de metade da rua para poder ganhar voto e se reeleger. A gente espera que esses políticos tenham mais preparo, tenham um estudo técnico para poder resolver, de fato, os problemas da cidade. Guarda municipal, né? É um problema que deveria ser combatido, porque não tem, né? A gente vê cidades como Cláudio, Nova Serrana, né? Cidades menores que tem e funciona bem. Em Divinópolis não acontece. Uma emenda impositiva poderia ser direcionada aí, porque fala que a questão é o custeio, né? Uhum. Mas o vereador ele fica 4 anos lá, né? Se ele fizer um compromisso, né, de enviar determinado valor todo ano, todos juntarem ali, dá para custear isso. Eu vejo assim que é uma vergonha Divinópolis não ter uma guarda municipal ainda. Por exemplo, eu estou morando em Itajubá, porque eu estou cursando medicina lá, eu sou aqui de Divinópolis, estou sempre vindo para Divinópolis, e lá tem 40 mil habitantes e tem uma guarda municipal. Divinópolis tem mais de 200 mil habitantes e ainda não tem uma guarda municipal. E é exatamente isso que eu disse para você aqui. Se esses vereadores se juntarem e realmente pensar de fato na cidade e não na reeleição, eles conseguem juntar um montante de dinheiro ali e fazer essa guarda municipal andar, que já é uma coisa que está sendo prometida há muito tempo e não cumpre. A questão lá dentro, né? Os bastidores da Câmara lá, né? Você pesquisa, você acompanha muito também, mas você está fora, você está muito ligado no que acontece nas notícias, nas informações, né? Uhum. Tem muita coisa que acontece ali que a população deveria saber também, né? Com certeza, Kleber. Inclusive, nessa questão mesmo do aumento do salário dos vereadores, a proposta do aumento do salário dos vereadores não partiu de todos os vereadores. Partiu de um grupo ali que pressionou outro grupo a poder aprovar junto com eles, ameaçando com cassação de mandato, porque hoje o processo de cassação de mandato não precisa de uma fundamentação jurídica. Há os próprios vereadores que analisam o pedido de cassação e votam pela cassação deles mesmos. Então, qualquer desavença política de interesses que tem ali dentro, um vereador pode induzir uma pessoa de fora da Câmara, por exemplo, a entrar com um pedido de cassação contra um desafeto político lá dentro, sem fundamentação jurídica nenhuma, e eles utilizarem dessa arma para poder pressionar os vereadores lá dentro, que têm uma discordância ideológica, uma discordância de visão de cidade, a se alinharem com eles. Inclusive, nessa questão do aumento salarial aconteceu isso. Muitos vereadores foram pressionados e ameaçados a aprovar isso. Teve isso, então? Teve isso em Divinópolis. E que é um absurdo, né? E outra coisa também, além deles pressionarem quem está lá dentro, a gente que se coloca como voz ativa para poder denunciar esses absurdos que acontecem dentro da Câmara, também somos perseguidos. Eles também tentam nos perseguir, colocam a imprensa para poder nos atacar, para desvirtuar as nossas palavras, para poder investigar a nossa vida, para ver se encontra alguma coisa, para poder usar contra nós, quando eles tinham que botar a mão na consciência, descer do pedestal, demonstrar humildade
e admitir que erraram, que eles estão desconectados da realidade do povo. Admitir que erraram em revogar esse aumento e não atacar quem está de fora criticando. Caso o prefeito, né, não vete ou não se pronuncie, o que acontece, né, no caso do aumento do salário dos vereadores para a próxima legislatura? O prefeito ele tem 3 opções. Ou ele pode sancionar, ou ele pode vetar, alegando que é algo inconstitucional ou que não atende aos interesses do povo, ao interesse público, que é a realidade, né? Que não atende ao interesse público. Eu acho que é unanimidade na cidade que isso é um absurdo, esse aumento salarial dos vereadores. Ou ele pode se abster, e se ele se abster, o projeto volta para a Câmara e aí fica na responsabilidade do presidente da Casa sancionar o projeto. Então, cai e volta para a Câmara, então. Então, eles mesmos votam e eles mesmos sancionam. Tem um poder quase moderador, né, da época do Império. Eles criam a lei, eles sancionam, eles aprovam, fazem tudo. Você esperava uma renovação maior, né, nessa atual legislatura? Prometia um pouco mais ou não? Devido a essa própria questão de emendas impositivas, você acha que já foi dentro do esperado, né, como sua visão política? Você que acompanha os bastidores, acompanha em si a Câmara, essa movimentação. Kleber, eu esperava assim, uma renovação maior. Eu esperava que a população tivesse mais esperta, mais ligada nas questões políticas. Na época da campanha mesmo, eu fiz vários vídeos falando a respeito de quem já estava lá dentro, o que tinha feito, não tinha entregado nada para a população, fazendo coisas absurdas, como muitos dos que voltaram para o mandato são aqueles que blindaram a corrupção no mandato passado, né? Blindaram dois vereadores que foram condenados pela justiça por corrupção, e inclusive esses 2 vereadores que foram condenados continuaram recebendo salário durante muito tempo por causa desses vereadores que blindaram eles. Então eu pensei que a população estava mais ligada a respeito disso e eu esperava uma renovação maior. Mas vejo também que já teve uma renovação. Porém, eu me decepcionei um pouco com os que entraram. Porque dos que entraram, apenas o Vitor Costa foi que votou contrário a esse aumento salarial. E no início do ano foi unanimidade eles votarem pelo aumento do vale alimentação deles. Só o Matheus Dias que... Na época ali, né, se pronunciou contrário, mas ali a turma prevalece o que manda. Isso. A turma de cima, né? E agora ele votou a favor ao aumento salarial. Então é uma decepção para mim, particular, que eu esperava mais do Matheus Dias, principalmente por a gente ter uma convergência ideológica do campo da direita, que ele se posiciona como direita. Mas eu vejo assim, que uma pessoa de direita, um dos princípios, um dos alicerces da direita, é diminuir o tamanho do Estado, diminuir o custo do funcionalismo público. Então, a pessoa que se posiciona como direita, chega lá e vota a favor de aumentar 43% o salário dos vereadores, juntando o custo de todos os vereadores por ano, os custos aos cofres públicos podem chegar a 17 milhões de reais para o povo pagar. Então, como é que uma pessoa de direita é a favor disso? Não pode ser a favor disso. Porque a visão do conservador, a visão da direita, é diminuir o tamanho do Estado para o indivíduo poder crescer. E quando uma pessoa se posiciona querendo inflacionar ainda mais o Estado, ele não pode se posicionar como uma pessoa de direita. Então, o Matheus Dias, especificamente, foi uma decepção para mim. Eu esperava mais dele. Você esperava mais atuante também da questão do posicionamento, pelo que ele pregou, né? Durante a campanha. Ser mais fiel aos princípios dele, aos princípios que ele diz defender, que é da direita. E, que nem você disse, eu não tenho compromisso com nenhum deles lá. Eu posso ter uma convergência de ideias com alguns, como o Matheus, como o Wesley, que eu sou mais próximo, mas isso não me impede de poder criticá-los quando eles erram. Já teve algum processo de algum vereador? Já foi processado por algum, por que você falou? Várias vezes. Eu já tem 13 processos. 13? Eu estou precisando de mais um, porque eu não gosto desse número, não. Então, se algum aí quiser processar aí para aumentar, mas graças a Deus, eu nunca perdi nenhum processo. Porque tudo que eu falo, eu não tiro da minha cabeça. Eu falo a respeito de fatos. Eu roteirizo tudo que eu falo antes, pesquiso bem profundamente, reavalio várias vezes o meu posicionamento antes de poder postar alguma coisa para poder não ser pegado nesses processos, né? Então, eu tenho muita responsabilidade assim, com o que eu falo. Graças a Deus, eu nunca perdi um processo, não. Até porque eles utilizam muito esses processos sem fundamentação jurídica também para poder ameaçar. E todos os processos por vereadores mesmo?
por vereadores. Não só vereadores, né, mas políticos também da região, como a Laís Soares mesmo já me processou 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes na época da campanha. Perdeu todos também, porque o que eu falo, eu busco falar a verdade, estar junto com a verdade. Próxima, né, campanha agora, 2026, vem eleições por aí, né? Preocupado com a situação, com o possível cenário, né? A gente ainda continua vendo uma divisão muito grande, direita, né, e esquerda. A gente teve um comercial aí, uma propaganda, uma peça publicitária da Havaianas, né, que mostra como que as coisas estão, o nervo à flor da pele, né? Você viu maldade ali naquele negócio ali? Você viu uma certa intenção, até pela atriz que eles buscaram também? Ou não, né? Qual que é o seu posicionamento? Você de direita, né, no seu posicionamento? Está usando Havaianas ou deixou de usar? Não, já joguei a minha fora hoje. Eu vejo assim que não é questão de maldade, não. É questão de posicionamento ideológico. Foi posicionamento claro. Mesmo ali. Porque a atriz, principalmente, é muito próxima do presidente da República, do Lula, né? E também, se a gente investigar mais um pouco, a própria empresa Havaianas tem ligação com a JBS, que é muito próxima, né, ao governo federal. Agora, em questão a minha expectativa para as eleições desse ano, eu, assim, como uma pessoa de direita, eu devo gratidão ao Bolsonaro. Então, eu vejo assim com muita tristeza o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Para mim é um preso político aqui no Brasil, sem ter cometido crime nenhum. E enquanto o verdadeiro criminoso, que é o nosso presidente da República, porque foi condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes diferentes, com mais de 3 mil evidências pesando contra ele, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cumpriu 580 dias de cadeia e saiu da cadeia para poder concorrer à presidência da República, enquanto o Jair Bolsonaro, que não cometeu crime nenhum, apenas sofreu narrativas, está preso, sem poder concorrer à presidência da República. Então, eu vejo assim que eu tenho um compromisso de gratidão com o Bolsonaro, e quem ele indicar, eu estou junto. Pode indicar uma pedra lá que eu vou votar na pedra. Então, se ele indicou o Flávio Bolsonaro, graças a Deus indicou o Flávio Bolsonaro e não a pedra, eu vou votar em quem ele indicar. E eu acho que o trabalho da direita que a gente tem que fazer esse ano é de mostrar a verdade para a população. Mostrar que o nosso presidente da República, sem eufemismo, é um estelionatário eleitoral. Porque a maioria das promessas que ele fez de campanha, ele descumpriu todas. Prometeu diminuir o índice de desmatamento, o Brasil está batendo recordes de devastação ambiental. Prometeu acabar com o orçamento secreto, que ele falou que era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, ele mais que dobrou o valor do orçamento secreto. Falou que ia acabar com o sigilo, que quem não deve não teme. Ele também mais que dobrou o número de sigilos impostos em documentos públicos. Inclusive, recentemente, o Itamaraty criou agora o sigilo eterno em documentos. Prometeu não colocar amigos no STF, já colocou 3, vai colocar o 3º agora, né? Depende da votação do Senado, mas é outro amigo, que é o Messias. Já colocou o Flávio Dino e o advogado pessoal dele. Então, prometeu picanha, não entregou picanha, nem cervejinha, entregou só abóbora para o povo. Então, a gente tem que mostrar isso, mostrar que ele cumpriu todas as promessas de campanha para ele, para a gente tentar acordar uma parcela da população que ainda é enganada por ele, né? Essa demora, né, talvez da direita, até de definir, né, o candidato, agora vem o filho, né, do Bolsonaro, né, o Flávio, isso vinha sendo um agravante, né, essa questão de definição. É Tarcísio, é Zema, é o Caiado, e vinha nessa questão. Você acredita que agora, sim, né, tendo essa direção, até para ter esse apoio, as coisas começam a igualar ali, porque estava um cenário muito propício, né, para o atual presidente, o presidente Lula, que estava nadando de braçada ali em relação a isso, né, porque estava uma divisão muito grande dentro da própria direita, né? Quando assim a gente não tem um norte claro, um objetivo claro, uma liderança clara, abre espaço para a vaidade das pessoas crescer, para o orgulho das pessoas crescer. Então, muita gente estava querendo se aproveitar desse vácuo deixado pelo Bolsonaro para tentar pegar o lugar dele. E agora, com o norte, com a liderança, eu vejo que é a hora da gente suprimir a vaidade, que o ambiente político é um ambiente de muita vaidade, e a direita se unir em torno de um projeto só. Porque, querendo ou não, mesmo eu, por exemplo, não gostando do nosso presidente, do Lula, a gente tem que admitir que ele tem um poder de influência muito grande. Ele tem um poder de penetração no pensamento das pessoas muito grande. Ele tem um poder de retórica muito grande, um poder de narrativa muito grande.
e ainda mais com a máquina pública, né? Tem outros 500, né? Você tem a favor tudo, né? Ainda mais com a máquina pública, então eu vejo assim que a direita esse ano que vem entrar, para a gente conseguir vencer essa eleição, a gente vai ter que escalar uma montanha muito grande. A gente vai precisar de muita união, muito discernimento, muita clareza e também inteligência para poder dominar a narrativa, porque a política hoje é uma guerra de narrativas, né? Os dois lados têm a sua narrativa. Então é isso que eu te falei, a gente tem que buscar mostrar a verdade para quem ainda está enganado. É muito claro que o Bolsonaro não vai concorrer, né? A gente sabe que as peças que estão ali no STF não vai deixar, né? Ele está fora da disputa. Inclusive, essa aceitação dele de indicar o filho, acho que ele entendeu esse recado. Para essa próxima eleição, não tem como, né? Está muito claro ali que tiraram ele realmente fora dessa disputa. O Bolsonaro, a gente tem que deixar bem claro que às vezes as pessoas pensa com eufemismo ainda. Ele é um preso político, Bolsonaro. E a probabilidade dele morrer dentro da cadeia, por causa desse ditador que está no Brasil, é muito grande, porque o Bolsonaro ele não está vivo e ele cumpriu o mandato dele de presidente da República, ele ainda está vivo por um milagre. Quem estuda medicina sabe que a facada que ele tomou foi a poucos centímetros da artéria mesentérica superior. Se tivesse pegado essa artéria, ele tinha morrido quase na hora. Então, o Bolsonaro é um preso político, a probabilidade dele morrer na cadeia é muito grande e a gente deve respeito a ele, gratidão, porque o Bolsonaro foi um marco psicológico no Brasil, principalmente quem se diz de direita. Se a pessoa fala que é de direita e está procurando uma terceira via, você pode saber que é oportunista. Principalmente esse pessoal do MBL, porque eles cresceram muito na onda do Bolsonaro, né? No início abraçavam o Bolsonaro e muitos deles foram eleitos na esteira do Bolsonaro e depois se voltaram contra ele quando o momento era propício para a esquerda. Então eu peço assim, para a população, principalmente, ter essa clareza, que quem diz que existe uma terceira via no Brasil é oportunista. Quem o Bolsonaro, se for de direita, é quem o Bolsonaro indicar e pronto. É isso que eu vejo. Terceira via, na sua opinião, então, é oportunista. É oportunista. Então. É oportunista. E porque, assim, é que nem um cabo de guerra, sabe, Kleber? Se o lado de lá puxa muito a corda, o lado de cá tem que puxar também a corda para poder equilibrar o jogo. Porque se a gente começar com um discurso centralizador, quem se fortalece não é o centro, né, nessa guerra política que existe hoje. Quem se fortalece é a esquerda. Se a gente levar a corda para o centro, a gente está fortalecendo a esquerda. Então eu vejo que da mesma força que eles puxam a corda de lá, a gente tem que puxar a corda de cá para poder equilibrar o jogo. E essa questão da Dilma aí que vai receber esse dinheiro todo aí, o que você tem a falar? Da Dilma, não estou sabendo desse 400 mil, né? Que ela foi. Ah, tá, sim. Na questão... Sim, da questão da ditadura, né? Exatamente, né? Para falar a verdade, Kleber, os mesmos hoje, tipo a Dilma, o Lula, que diz sem anistia, foram os que foi beneficiado antigamente por causa da anistia. Como que vai comprovar que a Dilma realmente foi torturada na época da ditadura? O que eu posso dizer que santa ela não era, que inclusive ela assaltou bancos, certo? Sequestrou pessoas na época da ditadura. Ela fazia parte de um movimento na época que chamava Movimento Var Palmares, né? Movimento Revolucionário Var Palmares, que era um movimento guerrilheiro que não queria democracia aqui no Brasil de forma alguma. Eles queriam implementar a ditadura do comunismo aqui. Então, é porque o momento está favorável para eles, né, para poder receber essas benesses, porque o presidente da República, inclusive, na época, era um dos que queria implementar... E presidente do BRICS, né, hoje. É, presidente do BRICS também. Então, eu acho que a ditadura militar já passou. O que a gente tem que focar hoje é na ditadura da toga, na ditadura dos ministros do STF, que interpretam a Constituição a seu bel prazer, criam leis... investigam, julgam, são verdadeiros portadores do poder moderador aqui no Brasil, rasgam a Constituição, jogam no lixo, e quem sofre é o povo, porque existem muitas pessoas que estão presas inocentemente
na cadeia, inclusive divinopolitanos, né, pessoas que a gente conhece aqui da cidade, que são pessoas de índole ilibada, pessoas de caráter, que a gente sabe que não quebrou coisa nenhuma lá, que não queriam um golpe de Estado, que só estavam movidos por um sentimento de indignação por um ex-presidiário assumir a presidência da República, como qualquer um de nós pode se indignar por conta disso, estavam lá se manifestando. É claro que existiam pessoas lá que realmente depedraram patrimônio público. Mas ser condenado a 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, muita gente ali nem sabia o que estava fazendo ali, foi na onda. Então, eu vejo que são pessoas que estão presas por causa dessa guerra ideológica no Brasil, não cometeram crime, e que a gente tem que denunciar isso diariamente. A gente tem que denunciar a ditadura da toga, a ditadura do STF, porque a ditadura militar no Brasil já passou e a gente já superou. Só que utilizam a ditadura militar, por exemplo, nesse caso da Dilma, como uma cortina de fumaça para poder ocultar os crimes que hoje acontecem no Brasil. Intervenção na Venezuela. Você acha que vai acontecer? Você acha que os Estados Unidos devem fazer essa intervenção? O presidente Lula já demonstrou ser contra. Inclusive, na reunião do Mercosul, né, o Milei se mostrou, né, a favorável, outras autoridades da América do Sul, da Latina também se posicionaram favorável, mas o presidente não. Até a gente sabe pela amizade que ele tem com Maduro, né? Isso é fato, né, esse posicionamento. Mas, na sua opinião, acontece? Acontece porque a Venezuela hoje é a maior porta exportadora de drogas, né, do narcotráfico do mundo. E o narcotráfico está simplesmente acabando com a população dos Estados Unidos. É um mal que está corroendo a sociedade americana por dentro. Então, o Trump tem que fazer alguma coisa. E, para ele mudar essa realidade, não vai ser levantando a pombinha da paz, a bandeira branca, jogando rosas na Venezuela. É através de uma intervenção militar. E o Lula é contra porque, primeiro, por causa da convergência ideológica dele com Maduro, e segundo, que o Brasil está caminhando para ser uma ditadura igual da Venezuela. Tudo o que está acontecendo no Brasil hoje aconteceu na Venezuela. O poder judiciário, alinhado ideologicamente com o presidente da esquerda, usurpando o poder legislativo, lá na Venezuela começou assim também. Os projetos que eram apresentados na Câmara e aprovados na Câmara eram vetados pelo poder judiciário. O Poder Judiciário investigava os parlamentares e prendia a seu bel prazer. Chegou ao ponto de, literalmente, fechar o Congresso da Venezuela. E eu vejo que, se a gente continuar nessa toada que a gente está no Brasil, dando superpoderes para os ministros do STF, poder intervir aonde eles quiserem, em qualquer instituição da nação, e ainda com a legalização, a legitimação de parte da sociedade e da mídia, a mídia que deveria ter mais responsabilidade e denunciar isso, se a gente continuar nessa toada, daqui a uns dias a gente vai estar igual a Venezuela, numa ditadura, com o Lula no poder, sem sair, sem ter eleições dignas no país e com o Congresso fechado. Que o Congresso, para quem não sabe, o Brasil é uma democracia representativa. O alicerce da nossa democracia são os deputados, são os parlamentares que realmente representam o povo, que foram eleitos para representar o povo. Eles representam parcelas da população ali. Os ministros do STF não foram eleitos, e eles estão usurpando o poder de quem tem a legitimidade de representar o povo. Então, para mim, isso não é uma democracia. Além que a nossa democracia ela é corroída por dentro através dessas emendas parlamentares, que o presidente da República despeja bilhões e bilhões para poder comprar os votos dos parlamentares lá, e os parlamentares com bolso cheio de dinheiro acabam não representando os anseios populares, representam os anseios escusos dos próprios políticos, né? Do presidente da República, por exemplo. Isso não é democracia também, não. Isso é corrupção da democracia, o corrompimento da democracia. Hoje a gente vive uma república e em si uma monarquia também, né? Porque parece que o assino final, a delegação final é lá, né? No STF, né? Pode dizer que tem um pouco de monarquia. Exatamente. Quantas décadas que existe a lei para poder equilibrar o jogo político, os pesos e contrapesos da federação, né? Que o Senado é quem abre investigação contra os ministros do STF, quem tem o poder de poder impeachment os ministros do STF, e um ministro do STF, uma decisão monocrática, numa canetada, rasga a Constituição de décadas e diz que não pode mais. Voltou atrás, né, por causa da pressão popular, mas isso já é um indício, um indicativo
que eles querem apertar ainda mais, né, a opressão contra o Congresso, que eles querem trazer para si ainda mais poder. Gente, o assunto é polêmico. Já não vamos falar aqui, voltar aqui para o local de novo. Aqui. Deixa eu falar dos meus patrocinadores primeiro aqui, para fechar a conta, né? Vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui. Um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios e agora vai te surpreender. Criou a linha Combinação, com produtos que funcionam como coringas, com múltiplas funções e que podem ser combinados com a sua linha de tratamento. Isso aqui é um pouco da linha Combinação de Ticas. Gente, tem umidificador, anti-imunidade, shampoo, anti-resíduos, repara las pontas, óleo nutrição e as doses de hidratação e reconstrução. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar, combinam com o jeito fácil e divertido de se cuidar. Linha Combinação de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem dramas. Dando sequência aqui aos nossos parceiros, seus cabelos querem mais do que shampoos e máscaras conseguem entregar? Então, sua rotina de cuidados vai ficar completa com este produto aqui, que é o Reconstrutor Biuse da Biostratos. Ele foi elaborado com a mais alta tecnologia para entregar 10 benefícios para você. Ele hidrata, ele condiciona, desembaraça, dá brilho, controla o volume, controla o frizz, proporciona aquele toque acetinado, previne pontas duplas, protege do calor e repara danos. Resultados visíveis já na primeira aplicação. É um produto premium da Biostratos, lançado em parceria com o profissional de beleza e influencer, o Mago dos Cabelos. Reconstrutor Biuse da Biostratos, uso indispensável para uma rotina capilar completa. Vai fazer aquela festa e quer surpreender? Conheça a DivLED, viu, gente? A escolha certa para transformar o seu evento em um verdadeiro espetáculo. Na DivLED tem boate completa, kit festa, pista de LED, projetor, iluminação cênica, fogos indoor, som profissional e painel de LED. Seja casamento, aniversário ou evento, a DivLED leva energia, estilo e tecnologia para ser inesquecível. DivLED, sua festa do seu jeito no mais alto nível. Chama no WhatsApp 37 99199 5800. Gente, ano novo, proteção veicular não pode faltar. Porque você está vendo aí as notícias todo dia. É batida, é alagamento, chuva de granizo, roubo, por aí vai. E tem muita gente arriscando aí o próprio patrimônio. Então, gente, para a sua tranquilidade, da sua família, você precisa da Qualicar Proteção Veicular. Planos para motos a partir de R$ 79,90 e carros R$ 94,90, cobertura completo e seu bem 100% protegido. A Qualicar Proteção Veicular fica na Avenida Paraná, número 511, no Catalão. O telefone é o 37 3112 0555. Já conhece o Mió do Pão de Queijo? Conhece o Mió do Pão de Queijo? Conheço, eu sou cliente fiel lá, né? Aí, tá vendo? O seu Arthur conhece, é cliente fiel, meu filho. É trem bom, viu? Na verdade, não, é o Mió. É o Mió Pão de Queijo de Divinópolis. São mais de 20 sabores, hein? 20 sabores de pão de queijo recheado. E tem aquele pão de queijo, né, gente? Que é top dos tops. Inclusive, o Mió do Pão de Queijo, ele passou por uma reforma, o espaço foi todo ampliado para receber você com mais tranquilidade, mais conforto. Se já era bom, agora é Mió de bom, né? Passa lá no Mió do Pão de Queijo, na Rua Bahia, 535, entre Goiás e Pernambuco, ao lado ali do Luiz Fotógrafo. Grande abraço pro Petrônio. Pensou em pinturas? O C Pinturas. Com o Anderson não tem enrolação não, viu? O Anderson é pintor profissional, especialista em várias técnicas para valorizar o seu ambiente. Aplicação de pedras naturais, cimento queimado, inclusive ele fez um serviço aqui para a gente aqui no estúdio. E o Anderson é aquele pintor que você precisa contratar para não ter dor de cabeça, não desperdiçar material. Gente, precisou de pintor? 37999494605, o C Pinturas. De volta aqui ao Pode Ser a nossa entrevista, recebendo hoje o Arthur Saturnino. O nosso assunto, é claro, é política. Dando sequência, eu falei que a gente ia voltar a falar um pouco da nossa política
local. Cleitinho deve se candidatar ao governo do estado de Minas Gerais ou, na sua opinião, não é momento, continua como senador? Eu vejo que é uma grande oportunidade para o Cleitinho, não só para o Cleitinho, para Divinópolis, né? Porque a gente tendo um governador, provavelmente também conseguiríamos fazer um senador, que é o Domingos Sávio, né? Que também será candidato ao Senado, deputados federais, deputados estaduais. Eu vejo que só acrescenta para a cidade. E eu gosto muito do Cleitinho, assim, eu vejo que ele tem um coração voltado para o povo e está ajudando bastante Divinópolis, ele, o irmão dele, o Gleidson. Então eu vejo com bons olhos a candidatura dele e acho sim que ele vem se candidatar assim para o governo de Minas. Gleidson Azevedo, será que sai para deputado federal, né? Porque tem essa história aí, mas já vi falar que pode ser até vice-governador, dependendo se o irmão não sair para governador, né? Tem toda essa mexida, né, nos bastidores da política, que é normal, né? Assim, pela informação que eu tenho com as pessoas que estão dentro do governo aqui da prefeitura, inclusive já conversei algumas vezes com o Gleidson também, eu vejo que vai ser a deputado federal mesmo. E eu vejo com bons olhos a candidatura do Gleidson para deputado federal. Quem tem bons olhos para vê que ele foi um dos melhores prefeitos que a nossa cidade já fez teve. Muita coisa, fez muita coisa. Pode ter alguns defeitos, algumas críticas também que eu posso fazer a ele, e muita gente também tem críticas a ele, mas eu vejo assim que até quem não gosta muito dele, é nítido a transformação que a cidade teve nessa gestão de fora para dentro, principalmente o pessoal dos bairros, né? Trouxe muita infraestrutura para lugares na cidade que antes eram negligenciados, né? É só comparar a gestão do Gleidson como a cidade é hoje com as gestões anteriores. Como exemplo, por exemplo, a do Galileu, a cidade mudou da água para o vinho. Pois falando dessa questão, né? Por exemplo, o Gleidson saindo a candidato, né? Lembrando que é uma renúncia ao cargo de prefeito, né? Não é uma licença, né? Independente de qual seja o resultado, ele não volta a ser prefeito de Divinópolis, né? Porque ele está renunciando ao cargo. Tem gente que acha, é só uma renúncia ali, uma renúncia não, é um afastamento, ele volta. Não, nesse caso não, é uma renúncia, então se ele não ganha a eleição lá, ele não volta a ser prefeito, não. Exatamente, ele tem até o mês de março, né, para definir, né? definir e renunciar ao cargo. Aí a Janete assume como prefeita de Divinópolis, a vice dele, e fica até o restante do mandato. Tanto que esse restante de mandato que a Janete fica, de acordo com a lei, conta como um mandato. Então ela só pode ter uma reeleição também, porque ela de fato será a prefeita de Divinópolis. E as eleições de 2028 vão ser bem quentes, né? Porque o Gleidson saindo e deixando esse vácuo no poder, eu acho que até defunto vai levantar para poder ser candidato a prefeito de Divinópolis. Vai né? ter muita não gente. Vai ser essa dicotomia que teve, não. Que nem teve recentemente, né? Laís contra Gleidson, não. Vai ter pelo menos uns 7 candidatos aí. Você acredita, então, que é daí para mais, então? É daí para mais. É muita gente que vai querer se colocar nesse lugar, né? Nesse vácuo deixar. Isso é bom para quem, na sua opinião? Para quem está no comando ou para quem pode estar aparecendo, chegando ali com essa divisão? Porque não tem segundo turno em Divinópolis, né? Não tem eleitorado para isso. Né? Então, muita gente ali acaba que vai puxando um pouco de voto ali e vai jogando para baixo. Quem, na sua opinião, que sai ganhando nessa questão? Quem sai ganhando, primeiramente, é a população, que vai ter mais opções, né? Para poder votar. Essa derradeira eleição que teve, a gente ficou muito refém de apenas 2 candidatos. Ou aqui ou ali, ou aqui ou ali. A população sai ganhando com o número de opções. E eu vejo que vai sair em vantagem a pessoa que tiver mais inteligência para poder fazer um plano de mandato que transforme questões fundamentais em Divinópolis hoje, principalmente a questão voltada para a saúde, que eu acho que é a principal demanda da cidade hoje. E a pessoa que tiver esse discurso e tiver realmente um plano de mandato com palpável, inteligente, feito a muitas mãos, com pessoas técnicas, com pessoas que entendem de saúde, para poder transformar a saúde de Divinópolis, essa pessoa sai em vantagem. E essa pessoa também terá meu voto. Essa que poupar para o lado da saúde. Da saúde. Até lá a gente espera que o hospital esteja funcionando, né? Exatamente. Essa novela, não é possível, do hospital. Né? Essa novela do hospital. E hoje, em relação ao hospital, a gente vê muita gente se colocando como o pai do hospital, né? O pai e a mãe do hospital. Pessoa que
que nem era maior de idade ainda, nem sabia o que era política quando esse hospital começou a ser construído, hoje se posicionando como o benfeitor que trouxe o hospital regional para a cidade. Principalmente pessoas da esquerda. E a gente não pode se esquecer que esse hospital está parado há tanto tempo assim, devido à ineficiência da esquerda na administração do Estado, na época do Pimentel, que as obras paralisaram e ficaram anos paralisadas por causa da ineficiência do Pimentel, que quebrou o Estado. E não foi só o hospital regional, teve mais de 11 hospitais regionais em Minas Gerais que pararam as obras por causa dessa ineficiência da gestão pública, que o Estado quebrou, literalmente declarou falência, o Pimentel declarou falência. E, assim, nos bastidores também, né, na época que foi dessa paralisação, além da ineficiência do Estado, vários escândalos de corrupção do governo do Pimentel. Inclusive, ele parou de passar os repasses para os municípios, né, do Pacto Federativo, milhões de reais que os municípios pararam de receber. Acabou com os municípios. Acabou com os municípios. Teve prefeito aqui em Minas Gerais que até suicidou por causa disso. Foi mesmo. E a gente não pode se esquecer porque muitos hoje que são de esquerda, que são alinhados com a ideologia do Pimentel, do PT, hoje colocam o Lula como o pai do hospital regional, sendo que ele chegou nos 45 do segundo tempo ali, né, para poder finalizar as obras. Então a gente não pode se esquecer isso, tem que deixar bem claro para a população, para a gente não ter essas pessoas se beneficiando de algo que eles não fizeram, principalmente às vésperas de uma eleição. Você falou em pelo menos 7 candidatos a prefeito, né? Você acha que da Câmara sai quantos na próxima eleição que vão tentar? Olha, assim, olha, Kleber, pela minha análise, que eu já sei que tem alguns que vão tentar. Posso até citar alguns nomes aqui. O Flávio Marra é um deles. Que vai tentar. Que vai tentar. O Flávio Marra, o Rodson também vai tentar. Para prefeito também. Para prefeito também. Já ouvi conversas aí de pessoas confiáveis, até perto desse vereador, que o Valmir Ribeiro também vai tentar. O Valmir também. Falou que é o sonho dele ser prefeito de Divinópolis. E também outros aí que podem chegar, né? Eu já vi que já tem um pacto do Tolentino com outro vereador. O Wesley Jarbas também deixa bem claro que quer tentar. Então já estamos chegando a 5 aí. A Laís Soares, a Marina Silva de Divinópolis, que aparece de 4 em 4 anos, deve tentar também voltar aí para conseguir mais um dinheirinho do fundão eleitoral. Então aí já são 7, né? Já falei 7. Só aí, né? Só aí. É impressionante. É uma turma bruta, hein? É muita gente, hein? Aqui, e a sua relação com a Lohana? O que você me fala da Lohana? Né? A Lohana já até declarou que é pré-candidata a deputada federal. Né? Também, inclusive, ela prega aí que a questão do hospital tem muito a ver com o Lula, né? Por isso que vai sair, né, agora, né? Você falou da questão dos padrinhos do hospital. Você fala que é muito o Lula, que é uma mentira, está enganando a população. A Lohana, assim, é uma pessoa que eu tenho uma divergência ideológica, mas eu acho que dos políticos que a gente tem aqui na cidade, em questão intelectual, em questão de preparo, em questão técnica, ela é uma das melhores. Mas eu não concordo com absolutamente nada, assim, praticamente, da questão ideológica com ela. Porque as pessoas falam assim, Arthur, você é muito extremista, você é de direita, muito extremista. Eu não sou de direita porque eu quero. Se a gente vê o que a Lohana defende, o pessoal da esquerda defende, eu sou moralmente obrigado a ser de direita. Porque tudo que eles pregam, tudo que eles defendem, é diametralmente oposto ao que eu acredito. Eles não lutam pelo desenvolvimento integral do ser humano, por exemplo. Eles lutam pela liberação das drogas. Então, já me manda para a direita. Eles não lutam pelos direitos humanos das pessoas de direita ou por uma segurança pública. Eles lutam pelos direitos humanos dos bandidos. Eles não lutam pela vida, que é uma coisa que é cara aos cristãos. Eles lutam, assim, pelo assassinato das crianças nos ventres de suas mães, que a gente não pode fazer eufemismo, que o aborto é um assassinato. Eles não lutam por um Estado menor para o indivíduo ser grande, eles lutam pela diminuição do indivíduo para que o Estado possa ser grande. Então, eu sou obrigado a ser de direita por causa do que eles defendem. Então, eu não concordo com a Lohana em quase nada, mas admito que ela é a mais preparada dos políticos que a gente tem aqui. Na região. Exatamente. Tá, esse é o Arthur Saturnino, reta final aqui do Pode Ser. Mas teve imprensa aí, né, que soltou esses dias, essa semana aí, né, inclusive em relação à questão do aumento de salário, falou, essa turma aí que tá brigando aí, não sei o quê, é a turma que vai receber isso aí caso seja eleito. Inclusive a abreviatura saiu lá
e é do seu nome. Você futuramente pretende ser candidato a vereador? Isso passa na sua cabeça ou não? Por uma próxima legislatura, tentar uma candidatura? Entrar na política eu quero, Kleber, porque isso vai acontecer naturalmente. O cargo em 2028 eu não sei, eu posso ser vice-prefeito, pode ser prefeito, posso ser vereador, mas que eu quero contribuir eu quero, porque a política para mim é uma vocação. Eu poderia ser candidato na última eleição. Nessa você não quer. Eu não fui porque eu estou cursando medicina e eu vejo assim que a política ela não pode ser feita uma profissão de fé, ela não pode ser uma profissão de fé. O político ele tem que ter um ofício, ele tem que ter um meio de subsistência. Então, inicialmente, eu sou médico. A política é uma doação, é uma vocação. A pessoa que quer contribuir, ela entra para a política, mas não pode fazer daquilo o seu meio de subsistência, porque a partir do momento que ela faz aquilo do seu meio de subsistência, ela vai querer entrar lá e aumentar o salário para R$17.000, por exemplo. Vai querer aumentar o próprio vale alimentação, porque a pessoa não tem não consegue manter o padrão de vida dela apenas com o salário de vereador. Se você tirar o mandato daqueles vereadores, será que eles conseguem manter o padrão de vida deles? Será que eles entraram ali realmente por uma vocação para poder fazer a diferença? Porque tem a semente do patriotismo, da cidadania plantada dentro do coração ou para ganho pessoal? Para poder enriquecer, para poder aumentar o padrão de vida. Por isso que eu não candidatei, porque eu tenho que formar primeiro. E em 2028 eu já vou estar formado e eu coloco assim a política na minha vida como essa vocação. Eu tenho essa semente do patriotismo plantada dentro do meu coração e vejo que eu posso contribuir muito para Divinópolis, para o Brasil como um todo. É isso aí. Sucesso então aí, viu, meu amigo? Sucesso aí para você. Graças. Agradecer aqui a sua participação aí com a gente aqui no Pode Ser. Falando, tem de falar e falando tudo, como sempre, não tem medo de falar e se posicionar e tem que ser assim. Né? Te admiro aí nos seus posicionamentos, né, de coragem. E para entrar na política, não tem como fugir disso, né? Ou você tem coragem ou, desculpa a palavra, é um cagão, né? Não vira nada, né? Eu fico ali, não, quietinho aqui. Não vai virar nada. Mas parabéns, viu, Arthur? Parabéns aí, sucesso aí. Com certeza vai ser um grande médico e futuramente aí um grande político atuante aqui na nossa cidade também. Grato aí pela oportunidade, Kleber, de estar podendo falar com a população, expor minhas ideias. Eu estou bem feliz assim, de estar aqui contigo e sempre que quiser pode me chamar que eu compareço aí. Demorou. Obrigado, viu? Valeu. Tá aí, gente. Esse é o Arthur Saturnino participando hoje aqui do Pode Ser e você pode ser o próximo entrevistado a sentar aqui e bater um papo aqui comigo. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio que fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Aproveita para seguir a nossa página lá no Instagram. Pode Ser 037. Valeu, gente. Até mais. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.